Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Elias desafia os profetas de Baal. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje vamos conhecer um profeta corajoso, destemido e cheio do poder de Deus. Elias. Ele protagonizou um dos confrontos mais espetaculares da Bíblia, desafiando centenas de falsos profetas para mostrar a todo Israel quem é o único e verdadeiro Deus. Essa história vai nos ensinar que a fé verdadeira não tem medo de enfrentar os desafios, que o nosso Deus é um Deus de fogo e poder, e que devemos ser valentes e fiéis, mesmo que estejamos sozinhos na multidão. Israel no desvio. A história de Elias se passa em Israel, no tempo em que o reino era governado pelo rei Acabe e sua esposa, a perversa rainha Jezabel. Eles eram reis maus, que haviam abandonado o Deus de Israel e levado o povo a adorar um falso Deus chamado Baal, que, segundo eles, era o Deus da chuva e da fertilidade. Jezabel mandou construir templos para Baal e sustentava centenas de profetas de Baal e de Azera, profetas falsos que enganavam o povo e os faziam crer em mentiras. O povo de Israel estava confuso, tentando servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Mas Deus exige que o adoremos por inteiro. Então, um dia, o profeta Elias, um homem simples e vestido de forma rústica, mas com uma fé poderosa, apareceu perante o rei Acabe e declarou: "Pela vida do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, a não ser pela minha palavra." Elias sabia que se Baal era o Deus da chuva, ele deveria ser posto à prova. A grande seca. Deus escondeu Elias de Acabe, e a palavra do profeta se cumpriu. Não choveu por 3 anos e meio. O sol queimava a terra. Os rios secaram. As plantações morreram. E o gado começou a morrer de sede. Foi uma terrível seca, mostrando que Baal era um deus falso e sem poder. Finalmente, Deus disse a Elias: "Vá e mostre-se a Acabe, pois eu vou mandar chuva sobre a terra." Elias obedeceu e foi confrontar o rei. Quando Acabe viu Elias, disse irritado: "É você que está perturbando Israel?" Elias, com coragem, respondeu: "Eu não perturbei Israel. Você e a casa de seu pai é que perturbaram, pois vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins." Elias propôs um desafio ao rei. Ele queria que todos os profetas de Baal e Azera se reunissem com ele no Monte Carmelo, um lugar alto e visível para que todo o povo de Israel pudesse assistir ao confronto. O desafio. No Monte Carmelo, Acabe e o povo de Israel se reuniram no Monte Carmelo. Elias, sozinho, estava de um lado e do outro. Estavam 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Elias se dirigiu ao povo e disse: "Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no." O povo não sabia o que responder. Elias então propôs o desafio: "Que nos dê em 2 novilhos. Os profetas de Baal escolherão um, o cortarão em pedaços e o porão sobre a lenha, mas não acenderão o fogo. Eu farei o mesmo com o outro novilho. Então, vocês clamarão ao nome do Deus de vocês, e eu clamarei ao nome do Senhor. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro." Todo o povo exclamou: "O desafio é bom." O fracasso de Baal. Os profetas de Baal pegaram seu novilho, cortaram-no e o puseram no altar. Desde a manhã até o meio-dia, eles clamaram a Baal, gritando: "Ó Baal, responde-nos." Mas o altar permaneceu frio. Não houve voz, nem resposta, nem sinal de fogo. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. "Gritem mais alto, já que ele é Deus. Talvez esteja meditando, ou tenha ido ao banheiro, ou esteja viajando, ou talvez esteja dormindo e precise ser acordado." Os profetas de Baal gritaram ainda mais alto e começaram a se cortar com facas e lanças.
conforme era o costume deles, derramando seu próprio sangue na esperança de que Baal respondesse. Mas eles continuaram o frenesi até a hora da oferta da tarde. E não houve voz, nem resposta, nem atenção. O falso Deus, Baal, era impotente. O altar de Elias. Chegou a vez de Elias. Ele chamou o povo e pediu que se aproximassem. Primeiro, ele restaurou um altar do Senhor que estava derrubado, usando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Ele preparou a lenha e pôs o novilho em cima do altar. Mas Elias não queria apenas um milagre simples. Ele queria um milagre que fosse impossível de ser fraudado. Ele ordenou: encham 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam isso uma segunda vez. Façam isso pela terceira vez. A água encharcou o altar, a lenha, a carne e até encheu o fosso ao redor do altar. Não havia como acender aquele fogo de maneira natural. Então, na hora da oferta da tarde, Elias se aproximou do altar. Fez uma oração simples e poderosa. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por Tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que Tu fizeste o coração deles voltar para Ti. O fogo desce do céu. E o que aconteceu? O milagre. O fogo do Senhor caiu. O fogo não apenas acendeu a lenha e consumiu o novilho, mas também lambeu toda a água que estava no fosso. Consumiu as pedras e até o pó da terra. O poder de Deus foi instantâneo e total. Quando todo o povo viu o que havia acontecido, eles caíram com o rosto em terra e exclamaram em alta voz: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! O verdadeiro Deus havia se revelado com poder incontestável. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e levados para o ribeiro de Quizon, onde foram executados, livrando o povo daquela má influência, o fim da seca. Depois disso, Elias foi até o topo do Monte Carmelo e se curvou até o chão para orar pela chuva. Ele disse ao seu servo: vá e olhe para o mar. O servo olhou e voltou dizendo: não vi nada. Elias disse: vá de novo 7 vezes. Na 7ª vez o servo voltou e disse: vi uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Elias, sabendo que Deus havia respondido a sua oração, disse a Acabe: vá depressa para casa, porque uma grande chuva está chegando. E pouco tempo depois, o céu ficou escuro, o vento soprou e caiu uma grande chuva. O poder do Deus de Elias havia provado ser maior que a seca, maior que Baal e maior que qualquer desafio. A lição para nós, pequenos heróis: o que aprendemos com o desafio de Elias no Monte Carmelo? Escolha certa. Não podemos tentar servir a Deus e a outra coisa ao mesmo tempo. Deus exige nosso coração por inteiro. A oração fiel tem poder? Elias orou e o fogo desceu. A seca acabou e a chuva veio. Nossas orações, quando feitas com fé, alcançam o céu. Coragem para a verdade. Elias estava sozinho contra centenas de falsos profetas, mas sua fé lhe deu a coragem para falar a verdade e enfrentar o mal. Quando você se sentir pressionado a fazer o que é errado ou a seguir a moda errada, lembre-se de Elias. Tenha a coragem de se levantar e dizer: só o Senhor é Deus. Conclusão. E aí, pequenos heróis, que história de poder e fé. A história de Elias nos ensina que o nosso Deus responde com fogo e que devemos ser valentes. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, obrigado porque Tu és o único Deus verdadeiro. Dá-nos a coragem de Elias para Te escolher todos os dias e para falar a Tua verdade com ousadia. Que o poder da Tua oração se manifeste em nossas vidas. Amém. Se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas aventuras de fé aqui no Pequenos Heróis da Bíblia. Até a próxima, pequenos heróis. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.